Sexta-feira à noite, para um policial em uma cidade grande como Curitiba, é sinônimo de caos. É a noite em que os problemas que ficaram incubados durante a semana resolvem explodir. E naquela sexta-feira de inverno, a noite começou exatamente como o esperado, com uma chamada para uma briga de bar no centro da cidade. Eu e meu parceiro Ricardo chegamos ao local esperando o de sempre, bêbados trocando socos, garrafas quebradas e o dono do bar gritando que ia ter prejuízo. Mas quando entramos, a cena era diferente. O bar estava um caos, sim, mas um caos silencioso. As pessoas não estavam gritando. Elas estavam encolhidas nos cantos, assustadas, olhando para o centro do salão. E no centro, parado em meio a cadeiras viradas e cacos de vidro, estava ele. Ele era um homem alto, magro, vestindo roupas simples e gastas. Mas não era a aparência dele que impunha medo. Era a calma. Ele estava completamente parado, impassível, enquanto o dono do bar, um português corpulento, sangrava pelo nariz a alguns metros de distância. E havia os olhos. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos. Eram completamente pretos. Não a íris, mas o olho inteiro, duas esferas negras, sem branco, sem vida, que pareciam absorver a luz do ambiente. Fomos nós que chamamos, disse o dono do bar. A voz trêmula, esse demônio apareceu do nada e começou a quebrar tudo. Ele não fala, ele não grita, ele só olha. Abordamos o homem. Senhor, polícia, mãos na cabeça, por favor. Ele não reagiu, apenas virou a cabeça lentamente e nos encarou com aqueles olhos vazios. Ricardo, mais impaciente, foi para cima dele e, pela primeira vez, o homem se moveu. Ele não atacou, ele apenas ergueu a mão. E Ricardo, um policial de 1,80 m e 90 quilos, foi jogado para trás como se fosse uma boneca de pano batendo contra uma mesa. Foi o suficiente, sacamos as armas. No chão, agora! Eu gritei. E para nossa surpresa, ele obedeceu. Deitou-se no chão com a mesma calma perturbadora e se deixou algemar. Ele não disse uma única palavra. Durante todo o trajeto até a delegacia, ele ficou no banco de trás da viatura em silêncio absoluto, apenas nos observando pelo retrovisor com aqueles olhos negros. A sensação era de que não éramos nós que o tínhamos capturado. Era ele que estava nos levando para algum lugar. Chegamos na delegacia e o silêncio do nosso prisioneiro começou a pesar no ambiente. O processo de registro foi uma piada. Ele não tinha documentos, não respondia a nenhuma pergunta. Não tinha impressões digitais no sistema. Era para todos os efeitos um fantasma. Um fantasma que tinha acabado de jogar um policial experiente do outro lado de um bar. O delegado, um veterano cético, olhou para o homem através do vidro da sala de interrogatório e bufou. Só mais um maluco. Deixa ele na cela de detenção até amanhã. Uma noite no xadrez resolve essa marra. Uma hora ele abre a boca. Levamos o homem para as celas, nos fundos da delegacia. Eram celas antigas, da época em que o prédio foi construído, paredes grossas de concreto, uma porta de aço maciço com uma pequena janela gradeada e uma tranca pesada do lado de fora. Colocamos ele lá dentro. Ele entrou sem resistência, caminhou até o centro da cela e ficou parado, de costas para nós, encarando a parede. Boa noite, falastrão, Ricardo ironizou, batendo a porta de aço. O som metálico ecoou pelo corredor. Girei a chave na tranca, um barulho alto e definitivo. Olhei pelas grades. O homem continuava lá, imóvel, na mesma posição. Uma sensação ruim percorreu meu corpo. Havia algo fundamentalmente errado com aquela situação. Vou buscar um café, eu disse para o Ricardo. Preciso de alguma coisa para me manter acordado. Boa ideia, ele respondeu. Vou terminar o relatório dessa bagunça. Fui até a copa, que ficava no outro extremo do prédio. Coloquei a água para esquentar, peguei um copo. A delegacia estava anormalmente silenciosa. Eu não conseguia tirar a imagem daqueles olhos negros da minha cabeça. Era como olhar para um abismo. Fiquei ali por uns 5, talvez 7 minutos. O tempo de a água ferver e eu tomar o café amargo em 2 goles.
Quando comecei a caminhar de volta para a nossa sala, senti um cheiro estranho no ar. Um cheiro que não pertencia àquele lugar. Não era o cheiro de mofo e desinfetante da delegacia. Era um cheiro forte, químico, como o de um palito de fósforo recém-aceso. Um cheiro de enxofre. Ele ficava mais forte à medida que eu me aproximava do corredor das celas. Meu coração começou a acelerar. Eu sabia, de alguma forma, que o cheiro vinha da cela dele. Cheguei ao corredor das celas e o cheiro de enxofre era quase sufocante. Vinha, sem dúvida, da última cela, onde tínhamos colocado o homem de olhos negros. A porta de aço estava exatamente como eu a tinha deixado, fechada e trancada. Nada parecia fora do lugar, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado era esmagadora. Aproximei-me devagar e olhei pelas grades. E meu sangue gelou. A cela estava vazia. "Ricardo!" gritei, a voz saindo mais alta do que eu pretendia. Ele veio correndo. "O que foi?" "Ele sumiu", eu disse apontando para a cela. Ricardo olhou para a cela, a incredulidade tomando conta do seu rosto. "Impossível! A porta está trancada!" Ele pegou a chave, girou a tranca com dificuldade e nós abrimos a porta pesada. A cela estava de fato vazia. O cheiro de enxofre lá dentro era tão forte que meus olhos lacrimejaram. Não havia janelas, não havia outro lugar para sair. Era um cubo de concreto e ele não estava mais lá. Foi então que vimos, na parede do fundo, a mesma que ele estava encarando quando o deixamos, havia um símbolo, um desenho grande, feito com o que parecia ser fuligem ou cinza preta. Não era um grafite, não era uma pichação. Era um símbolo complexo, cheio de linhas retas, curvas e pontos, algo que parecia ao mesmo tempo antigo e alienígena. Eu nunca tinha visto nada parecido. Corremos para a sala de segurança para checar as câmeras. O corredor das celas era monitorado 24 horas por dia. Puxamos a gravação. O vídeo era claro. Eu e Ricardo colocando o homem na cela, eu trancando a cela e saindo do corredor. Ricardo saindo logo depois, o corredor ficou vazio. 5 minutos depois, o vídeo me mostrava voltando, olhando a cela e gritando pelo Ricardo. Nada. Ninguém entrou ou saiu da cela. A porta nunca foi aberta. O homem simplesmente desapareceu de dentro de um cômodo trancado. O caso foi abafado, claro. Quem acreditaria? Fuga inexplicável. Foi o que constou no relatório. O símbolo na parede foi fotografado, mas nunca identificado. O cheiro de enxofre levou dias para desaparecer da delegacia. Eu e Ricardo nunca mais tocamos no assunto um com o outro, mas, às vezes, quando estou sozinho no turno da noite, eu me lembro daqueles olhos, olhos que não eram humanos. E me pergunto o que nós realmente prendemos naquela noite e, mais importante, o que nós soltamos no mundo quando ele decidiu ir embora. Há 2 anos eu morri. Não de verdade, não o tipo de morte que gera um atestado de óbito e um enterro. Eu morri por dentro. Aquele dia, em uma estrada molhada pela chuva, eu perdi tudo o que importava. Minha filha, minha pequena Sofia, de 6 anos, se foi. E levou junto com ela a minha alma, a minha vontade de viver, a minha capacidade de sentir qualquer coisa que não fosse uma dor surda e constante. Eu continuei vivendo, claro. Continuei respirando, comendo, dormindo. Continuei sendo o Sargento Marcos, um policial com 20 anos de serviço. Mas era tudo uma farsa, um teatro. Eu vestia a farda, colocava o distintivo, mas por baixo daquele uniforme não havia nada. Apenas um homem oco, um fantasma assombrado pela memória de uma risada infantil que ele nunca mais ouviria. Minha esposa, a mãe da Sofia, não aguentou. 6 meses depois do acidente, ela me deixou. Não a culpo. Como ela poderia viver ao lado de um homem que era a personificação da pior dor da vida dela? Um homem cujo rosto a lembrava a cada segundo da filha que eles perderam. Ela foi embora e eu fiquei. Fiquei com a casa vazia, com o quarto da Sofia intacto, com os brinquedos dela juntando poeira. Fiquei com a culpa de estar dirigindo naquele dia. A culpa de ter sobrevivido.
O trabalho se tornou meu único refúgio, e eu escolhi o pior refúgio possível, o turno da noite. Eu me afundei na escuridão, na solidão da madrugada. Eu queria o silêncio, eu queria o vazio, eu queria que o mundo me esquecesse, assim como eu queria esquecer o mundo. Meus colegas de trabalho tentaram ajudar no começo. Mas o que se pode dizer a um homem que perdeu um filho? As palavras são inúteis, os abraços são vazios. Com o tempo eles desistiram. Passaram a me tratar com uma mistura de pena e medo. Eu me tornei o fantasma da delegacia ou policial que ninguém queria ter como parceiro. O homem que carregava a morte nos olhos. Eu flertava com o fim. Pensava nisso todas as noites. A arma na minha cintura, o coldre roçando na minha pele, era um lembrete constante de como seria fácil acabar com tudo. Uma solução rápida para uma dor infinita. O que me impedia? Eu não sei. Talvez uma covardia disfarçada de coragem. Ou talvez, no fundo, uma centelha de esperança que se recusava a apagar. Uma esperança de que um dia a dor diminuiria. Uma esperança de que um dia eu veria minha filha de novo. E foi em uma noite como tantas outras, uma noite de chuva forte e impiedosa, que essa esperança, essa centelha, se manifestou da forma mais impossível e extraordinária que eu poderia imaginar. Uma noite que começou como o fim de tudo, mas que se tornou, de alguma forma, um novo começo. A chuva caía lá fora, como se o céu estivesse chorando. Cada gota que batia na janela da delegacia parecia ecoar o vazio dentro de mim. Era uma daquelas noites de terça-feira, por volta das 3 da manhã. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido da lâmpada fluorescente e pelo som da chuva. Eu estava sozinho no balcão de atendimento, fingindo ler um relatório, mas na verdade eu estava apenas existindo, esperando o tempo passar. Esperando o sol nascer para que eu pudesse ir para casa e enfrentar mais um dia de silêncio. Foi quando a porta da delegacia se abriu, o som da dobradiça rangendo me assustou. Ninguém nunca vinha à delegacia àquela hora, ainda mais com aquele temporal. Levantei os olhos, irritado pela interrupção, e então eu a vi. Parada na porta, com a chuva escorrendo pelo cabelo e pelas roupas, estava uma menina. Ela devia ter uns 6, talvez 7 anos, usava um vestidinho amarelo, agora encharcado, e segurava um ursinho de pelúcia marrom contra o peito. Ela tremia de frio e de medo. Seus olhos, grandes e castanhos, percorreram a sala vazia e pararam em mim. Por um instante, meu coração parou. A semelhança era assustadora. A altura, o cabelo escuro, a forma como ela segurava o ursinho. Era como ver um fantasma da minha Sofia. Mas eu sacudi a cabeça, afastando o pensamento. Era só uma criança perdida. Mais um problema para eu resolver. Pois não? Eu disse a voz mais ríspida do que eu pretendia. O que você está fazendo aqui a essa hora? Onde estão seus pais? A menina não respondeu. Apenas caminhou lentamente até o balcão, deixando um rastro de água no chão. Ela olhou para mim, os olhos cheios de uma tristeza que parecia antiga demais para uma criança. Eu me perdi, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Um moço me trouxe até aqui. Ele disse que o senhor podia me ajudar. Senti um pingo de compaixão, algo que eu não sentia há muito tempo. Ela era só uma criança, assustada e sozinha. Claro que posso, eu disse, suavizando a voz. Vem cá, vamos te aquecer. Qual o seu nome? Ana, ela respondeu. Eu a levei para a pequena copa nos fundos, peguei uma toalha para secar seu cabelo e um cobertor velho da delegacia para enrolá-la. Fiz um chocolate quente, o mesmo que eu costumava fazer para a Sofia em noites frias. Ela aceitou a caneca com as 2 mãos, os dedinhos mal conseguindo segurá-la. Ela tomou um gole e um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Um sorriso que por um segundo iluminou a escuridão da minha alma. Obrigada, ela disse. Está muito gostoso. De nada, Ana. Agora você precisa me dizer onde você mora para eu poder te levar para casa. Ela olhou para mim, os olhos grandes e sérios. Eu não me lembro. Eu só sei que eu preciso ficar com você um pouco. Posso?
Eu hesitei. O procedimento era claro: contatar o conselho tutelar, iniciar a busca pelos pais. Mas algo naqueles olhos me prendeu. Algo me dizia que aquela não era uma noite para seguir procedimentos. Pode, eu respondi. Pode ficar o tempo que precisar. Nós ficamos ali, na copa da delegacia, por um tempo que eu não consigo medir. A chuva continuava a castigar o mundo lá fora, mas dentro daquela pequena sala havia uma calma estranha. Ana, enrolada no cobertor, tomava seu chocolate quente em pequenos goles, enquanto eu a observava em silêncio. A cada minuto que passava, a semelhança dela com a minha Sofia me atingia com mais força. Não era só a aparência. Era o jeito de segurar a caneca, a forma como ela balançava os pés, que não alcançavam o chão. Eram pequenos detalhes, detalhes que só um pai notaria. Você parece triste, ela disse de repente, me tirando dos meus pensamentos. A pergunta era tão direta, tão inocente, que me pegou de surpresa. Eu sou um pouco triste, sim, admiti. É por causa da sua estrelinha? Ela perguntou. Meu sangue gelou. Minha estrelinha? Sim, ela disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A sua estrelinha que está no céu. A Sofia. Eu não conseguia respirar. Como ela sabia o nome da minha filha. Como ela sabia o apelido que só eu usava. Estrelinha era como eu a chamava desde que ela era um bebê. Ninguém mais sabia disso. Ninguém. Como você sabe esse nome? Perguntei, a voz falhando. Ana deu de ombros. Ela me contou. Ela disse que você fica muito sozinho e que você chora no quarto dela quando acha que ninguém está vendo. Cada palavra era uma facada no meu peito. Era verdade. Todas as noites eu entrava no quarto da Sofia, sentava no chão e chorava em silêncio, abraçado ao travesseiro dela. Era o meu segredo, a minha vergonha, a minha penitência. E aquela menina, aquela estranha, sabia disso. Quem é você, Ana? Eu perguntei, o medo começando a se misturar com a incredulidade. Ela sorriu, um sorriso triste. Eu sou só uma amiga. Ela me pediu para vir te ver, para te dizer que ela está bem e que ela não gosta de te ver triste. Ela estendeu a mãozinha e tocou meu braço. O toque era quente, real. Ela disse que o acidente não foi sua culpa, papai. Papai. A palavra saiu dos lábios dela, mas ecoou na minha alma com a voz da minha filha. Naquele momento eu desabei. O policial durão, o homem que não chorava, o fantasma da delegacia. Eu comecei a chorar na frente daquela menina. Um choro convulsivo, desesperado, que vinha de um lugar que eu mantinha trancado há 2 anos. Eu chorei pela minha filha, pela minha esposa, pela minha vida destruída. E ela ficou ali, a mãozinha no meu braço em silêncio, apenas me deixando colocar tudo para fora. Depois do que pareceu uma eternidade, meu choro começou a diminuir. Eu me sentia exausto, esvaziado, mas pela primeira vez em 2 anos, eu também me sentia leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Limpei as lágrimas com as costas da mão e olhei para a menina. Ana ainda estava lá, me observando com uma sabedoria que não pertencia a uma criança de 6 anos. Está melhor? Ela perguntou. Eu assenti, incapaz de falar. Minha mente estava um caos. Quem era aquela menina? Um anjo? Um espírito? Uma alucinação criada pela minha dor? Não importava. O que ela tinha feito por mim, a paz que ela tinha me trazido, era real. Mais real do que qualquer coisa que eu tinha sentido nos últimos 2 anos. Eu preciso te mostrar uma coisa, ela disse. Ela escorregou da cadeira, pegou um pedaço de papel de um bloco de anotações que estava sobre a mesa e uma caneta. Ela se sentou no chão e começou a desenhar, com a concentração de uma artista. Eu a observei, fascinado. Ela desenhava com uma habilidade surpreendente para a idade dela. Ela desenhou por uns 10 minutos. Quando terminou, ela se levantou e me entregou o papel. É para você, ela disse, para você não se esquecer. Peguei o desenho. Era um desenho simples, infantil. Havia 2 figuras, um homem alto de uniforme e uma menina pequena de vestido. Eles estavam de mãos dadas, acima deles, um sol sorridente.
E no canto do papel, escrito com uma caligrafia infantil e um pouco torta, estava a frase: "Te amo, papai." Meu coração deu um salto. Era a caligrafia da Sofia, a mesma caligrafia dos bilhetes que ela deixava na minha mochila, o mesmo coração que ela desenhava. Não havia dúvida, era ela. Sofia, eu sussurrei, o nome saindo como uma oração. A menina sorriu, um sorriso que era pura luz. "Eu preciso ir agora," ela disse, "o sol já vai nascer." Eu olhei para a janela, e era verdade. Os primeiros raios de luz da manhã começavam a pintar o céu de cinza. A chuva tinha parado. Não vai," eu pedi desesperado. "Fica mais um pouco." "Eu não posso," ela disse, a voz suave. "Mas eu vou estar sempre com você, sempre." Ela se aproximou, ficou na ponta dos pés e me deu um beijo na bochecha. O beijo foi quente, real. E por um segundo eu senti o cheiro do shampoo de morango que a Sofia usava. Fechei os olhos, querendo congelar aquele momento para sempre. Quando os abri, ela não estava mais lá. A copa estava vazia. A caneca de chocolate quente estava sobre a mesa, vazia. O cobertor estava dobrado sobre a cadeira, mas a menina, a Ana, a minha Sofia, ela tinha desaparecido. Corri para a frente da delegacia. A porta estava fechada. A rua estava deserta, molhada pela chuva da noite. Não havia ninguém. Ela tinha simplesmente se desvanecido como um sonho ao amanhecer. Eu fiquei ali, parado no meio da delegacia vazia por um longo tempo. O sol nasceu e a luz da manhã inundou o lugar, dissipando as sombras da noite, mas a escuridão dentro de mim também tinha se dissipado. Eu olhava para o desenho na minha mão, para a caligrafia da minha filha, para a declaração de amor que atravessou a barreira da morte para me alcançar, e eu sabia. Eu sabia que não tinha sido um sonho. Eu sabia que não tinha sido uma alucinação. Tinha sido real. Minha filha, minha estrelinha, tinha voltado não para me assombrar, mas para me salvar. Ela viu a escuridão em que eu estava me afundando. Ela viu que eu estava desistindo. E ela veio me dar um último abraço, um último beijo, uma última mensagem de amor. Ela veio me lembrar que a vida, mesmo com toda a dor, valia a pena. Ela veio me dar permissão para ser feliz de novo. Naquele dia, eu não fui para casa dormir. Eu fui ao cemitério. Fiquei em frente ao túmulo da Sofia, o desenho na mão. E pela primeira vez, eu não chorei de dor. Eu sorri. "Eu também te amo, minha filha," eu disse. Para o vento, "Eu também te amo, e eu prometo que vou viver por você." As coisas não mudaram da noite para o dia. A dor da perda ainda estava lá. A saudade ainda apertava o peito. Mas algo fundamental tinha mudado dentro de mim. A culpa tinha ido embora. O desejo de morrer tinha sido substituído por uma vontade de viver. Eu pedi transferência para o turno do dia. Eu comecei a conversar com meus colegas de novo. Eu liguei para a minha ex-esposa e contei a ela o que tinha acontecido. Ela chorou, mas eu senti que de alguma forma ela acreditou em mim. E aquilo nos reconectou de uma forma que eu não achava mais possível. Eu nunca mais vi a menina da chuva. Nunca mais tive nenhuma experiência sobrenatural. Mas eu não preciso. A visita dela foi o suficiente. Ela me deu o que eu precisava para seguir em frente. Hoje, anos depois, eu ainda sou policial. Mas não sou mais um fantasma. Eu sou um homem que aprendeu a conviver com a dor, mas que também aprendeu a encontrar alegria nas pequenas coisas. Eu sou um pai que carrega a memória da filha não como um fardo, mas como uma bênção. E o desenho? Ele está em um porta-retratos na minha mesa de cabeceira. Todos os dias, antes de dormir, eu olho para ele. Para o homem de uniforme, para a menina de vestido, para o sol sorridente. E eu me lembro daquela noite chuvosa, a noite em que minha filha atravessou o véu entre os mundos para me salvar, a noite em que um fantasma me ensinou a viver de novo. Eu estou aposentado da polícia há quase 10 anos. Vivi uma vida inteira dentro da corporação,
Vi coisas que a maioria das pessoas só vê em filmes de terror e aprendi a conviver com os fantasmas que essa profissão nos deixa. Mas há um fantasma que nunca foi embora. Um caso que não está em nenhum arquivo oficial. Uma história que eu nunca contei para ninguém. Nem para minha esposa, nem para meu terapeuta. Eu a guardei trancada no porão da minha memória, com medo de que, ao colocá-la em palavras, eu a tornasse real de novo. Mas agora, velho e cansado, eu sinto que preciso contar, talvez como um aviso, talvez como um desabafo. Por motivos óbvios de segurança e, francamente, para proteger minha própria sanidade, não vou revelar nomes reais, nem a cidade onde isso aconteceu, nem detalhes que possam identificar as pessoas envolvidas. Vamos chamar a cidade de Metrópole e a mim de Inspetor. Mas juro por tudo o que me é mais sagrado. O que vou relatar a seguir aconteceu exatamente como vou contar e mudou para sempre a minha percepção sobre o mal. Tudo começou no inverno mais frio que a metrópole já tinha visto. Uma série de assassinatos brutais estava aterrorizando a cidade. As vítimas não tinham conexão aparente, mas o modus operandi era sempre o mesmo. Um crime ritualístico, bizarro, sem sinais de arrombamento e com um símbolo estranho desenhado na parede com o sangue da própria vítima. A mídia estava em polvorosa, a população em pânico e nós, da Homicídios, estávamos perdidos. Por 3 meses não tivemos uma única pista, nenhuma testemunha, nenhuma digital, nenhum DNA. O assassino era um fantasma. Até a noite em que ele foi pego, e a forma como ele foi pego foi tão estranha quanto os próprios crimes. Recebemos uma chamada anônima. Uma voz distorcida disse apenas um endereço e desligou. Fomos até o local, um apartamento em um prédio de classe média. A porta estava destrancada, entramos. A cena era a mesma de sempre. A vítima, um contador de 45 anos, morto em sua poltrona, e o símbolo sangrento na parede, mas desta vez o assassino estava lá. Sentado em uma cadeira na cozinha, calmamente tomando um copo d'água, como se estivesse esperando por nós. Ele não resistiu. Não disse uma palavra, apenas nos olhou com um sorriso leve e se deixou algemar. Ele não tinha documentos, não tinha nada que o identificasse, mas nós sabíamos que era ele. O pesadelo tinha acabado, ou assim pensávamos. Levamos o suspeito para a delegacia. Ele foi colocado na sala de interrogatório número 7. A sala 7 era o nosso calabouço. Uma sala pequena, sem janelas, com paredes de concreto, uma mesa de metal aparafusada no chão e 2 cadeiras. Era a prova de som e tinha uma única câmera no teto. Era o lugar onde os suspeitos mais difíceis quebravam. Eu fui o escolhido para interrogá-lo. Eu era o veterano, o especialista em fazer as pessoas falarem. Entrei na sala e me sentei de frente para ele. Ele continuava com o mesmo sorriso calmo, usava roupas simples, jeans e uma camiseta preta. Parecia um homem comum, de uns 30 e poucos anos, mas havia algo em seus olhos. Um brilho divertido, uma inteligência afiada que me deixou desconfortável. Ele não parecia um prisioneiro, parecia o mestre do jogo. Boa noite, eu comecei, com a minha abordagem padrão. Meu nome é Inspetor. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Qual o seu nome? Silêncio. Ele apenas me olhava, o sorriso nunca vacilando. Nós te pegamos na cena do crime. Sabemos que foi você. Só queremos saber o porquê, porque você matou todas aquelas pessoas. Silêncio. Passei a primeira hora tentando de tudo. Ameaças, promessas, jogos psicológicos. Nada, ele era uma parede. Uma parede que sorria para mim. Eu estava começando a perder a paciência. Olha, você pode ficar aí calado a noite toda, mas uma hora você vai falar, e vai ser pior para você. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse analisando minhas palavras. E então, pela primeira vez, ele falou. E sua voz era calma, educada, quase melódica. Pior para mim, inspetor? Eu acho que não. O som da voz dele, depois de tanto silêncio, me pegou de surpresa. Mas o que ele disse em seguida foi o que realmente me abalou. Você quer saber o porquê? Ele continuou.
o sorriso se alargando, porque eles pediram. O contador, por exemplo. Ele estava cansado da esposa, dos filhos, da vida medíocre. Ele passava as noites olhando para a janela do seu apartamento, desejando que tudo acabasse. Eu só realizei o desejo dele. Eu fiquei sem palavras. Como ele sabia disso? E a professora do primário? Ela tinha tanto medo de morrer de câncer, como a mãe dela, ela rezava todas as noites para que Deus a levasse antes que a doença a consumisse. Eu fui a resposta para as preces dela, uma morte rápida, indolor, um favor. Ele começou a descrever cada um dos assassinatos, não como uma confissão, mas como se estivesse contando as boas ações que tinha feito. Ele sabia detalhes que só o assassino poderia saber. Detalhes que não tinham sido divulgados para a imprensa. O tipo de comida que a vítima tinha comido, a música que estava tocando no rádio. O último pensamento que passou pela cabeça delas era impossível. Era aterrorizante. Como você sabe de tudo isso? Perguntei, a voz trêmula. Eu sei de muitas coisas, inspetor, ele disse. Eu sei que você mente para a sua esposa sobre as horas extras que faz. Eu sei que você bebe mais do que deveria. Eu sei que você tem pesadelos com aquele menino que você não conseguiu salvar do incêndio 10 anos atrás. Meu mundo desabou. O caso do incêndio era o meu maior fantasma. Um segredo que eu guardava no fundo da minha alma. Ninguém sabia dos meus pesadelos, ninguém. Eu olhei para ele, o terror tomando conta de mim. Ele não era um assassino comum. Ele não era humano. O interrogatório deixou de ser uma investigação policial e se tornou uma sessão de tortura psicológica. E a vítima era eu. Ele não respondia mais às minhas perguntas sobre os crimes, ele só falava de mim. Ele falava da minha infância, do meu pai ausente, do meu medo de não ser um bom homem. Ele falava da minha esposa, do nosso desejo de ter filhos e da nossa dor silenciosa. A cada teste de gravidez negativo, ele expôs cada ferida, cada insegurança, cada segredo que eu tinha. Você se acha um homem bom, inspetor? Ele perguntou, a voz suave, mas cortante como uma navalha. Você prende os bandidos para se sentir melhor consigo mesmo. Mas você não é diferente deles. Você também tem escuridão dentro de você. Eu posso vê-la. Ela tem o mesmo cheiro da escuridão que havia no contador, na professora. Eu estava suando frio. Eu queria gritar, queria atirar nele, mas eu estava paralisado. Ele tinha me despido, camada por camada, até não sobrar nada além da minha alma nua e assustada. O jogo tinha virado completamente. Eu não era mais o interrogador. Eu era o suspeito. E ele era o juiz, o júri e o carrasco. O que você quer de mim? Eu consegui perguntar. A voz embargada, ele sorriu. Um sorriso genuíno pela primeira vez. Querer? Eu não quero nada. Eu só estou mostrando a você a verdade. A verdade sobre você, sobre o mundo. Vocês todos vivem em uma ilusão de controle, de ordem. Mas a verdade é que o universo é caos e eu sou apenas um agente desse caos. Eu não aguentava mais, levantei-me, tremendo. Eu preciso de uma pausa, eu disse, e saí da sala batendo a porta. Fui até o banheiro e joguei água no rosto. Olhei para o meu reflexo no espelho. Eu parecia um homem que tinha visto um fantasma. E talvez eu tivesse. Fiquei fora da sala por uns 10 minutos, tentando me recompor. Meus colegas me olhavam com preocupação. O que aconteceu lá dentro, inspetor? Você está pálido. Ele é um monstro. Foi tudo o que eu consegui dizer. Respirei fundo, coloquei minha máscara de policial durão de volta e caminhei de volta para a sala 7. Eu ia acabar com aquilo, de um jeito ou de outro. Abri a porta e a sala estava vazia. Por um segundo, eu achei que estava no lugar errado, mas não. Era a sala 7. A mesa de metal, as 2 cadeiras, mas o suspeito não estava lá. Corri para a porta e chamei os guardas. Onde ele está? Quem o tirou daqui? Eles vieram correndo, confusos. Ninguém entrou ou saiu, inspetor. A porta estava trancada por fora. Era impossível. A sala não tinha janelas, a porta era de aço maciço. Ninguém poderia ter saído, mas ele tinha.
Ele tinha desaparecido. Entramos na sala, procurando por qualquer pista, qualquer sinal, e então eu vi. Na superfície da mesa de metal onde ele estava sentado, havia algo arranhado. Uma única palavra, arranhada com o que parecia ser uma unha. Não era um símbolo, não era uma ameaça vaga. Era um nome, o nome da minha esposa. O que aconteceu em seguida foi um borrão. Eu não me lembro de ter pegado o carro. Não me lembro de ter dirigido como um louco pela cidade. A única coisa na minha mente era o nome dela, arranhado no metal. Eu ligava para o celular dela de novo e de novo. Caixa postal. O pânico me consumia. Eu imaginava as piores cenas. Eu via o rosto dela, o sorriso dele. Cheguei em casa, arrombei a porta. "Clara!" gritei. E ela apareceu na sala, de pijama, assustada. "Marcos, o que aconteceu? Você está bem?" Eu corri e a abracei com tanta força que ela mal conseguia respirar. Ela estava bem, ela estava segura. Nada tinha acontecido. O suspeito nunca mais foi visto. Os assassinatos pararam. O caso foi arquivado como sem solução. Oficialmente, o assassino nunca foi encontrado, mas eu sei a verdade. Eu sei que nós o encontramos e o deixamos escapar. Ou melhor, ele nos deixou encontrá-lo e depois foi embora quando quis. Eu me aposentei 1 ano depois. Eu não conseguia mais ser policial. Como eu poderia proteger os outros se não conseguia proteger a mim mesmo, a minha própria mente? A ameaça à minha esposa nunca se concretizou, mas o estrago já estava feito. Ele não precisava matá-la. Ele só precisava plantar a semente do medo e ela floresceu. Hoje, 10 anos depois, eu ainda vivo com esse medo. Eu ligo para a minha esposa de hora em hora. Eu tenho pesadelos todas as noites, não com o menino do incêndio, mas com um par de olhos divertidos e um sorriso calmo. Ele não me matou. Ele não matou minha esposa. Ele fez algo pior. Ele me condenou a uma vida inteira de terror psicológico. Uma prisão sem grades. E às vezes, no silêncio da noite, eu me pergunto, ele vai voltar ou ele nunca foi embora? Na polícia, a gente aprende que o turno da noite é uma caixinha de surpresas. Pode ser um tédio mortal por horas a fio, ou pode ser um inferno na terra sem aviso prévio. Mas depois de 15 anos na rua, eu achava que já tinha visto de tudo. Eu estava enganado. A noite que mudou minha percepção sobre o que é real e o que não é começou como qualquer outra, com uma chamada no rádio do 190. Eu e meu parceiro, o Cabo Mendes, estávamos rodando por um bairro residencial tranquilo em Belo Horizonte. Era uma terça-feira, por volta das 2 da manhã. O silêncio era quebrado apenas pelo motor da viatura e pelo rádio, que chiava com comunicações de outras unidades. Estávamos quase dormindo quando a chamada entrou. A voz do operador do Copom estava calma, mas a mensagem era urgente. Viatura 3115, deslocar para a Rua das Acácias, número 78. Invasão de domicílio em andamento. Solicitante, uma senhora, informa que há um homem escondido no quartinho dos fundos da casa dela. Ela está muito assustada. Invasão de domicílio com vítima no local é prioridade máxima. Ligamos a sirene e aceleramos. A Rua das Acácias ficava em um bairro antigo, quase esquecido pela cidade. Ruas de paralelepípedo, casas velhas e uma iluminação pública precária. Encontramos o número 78. A casa era a mais maltratada da rua. A pintura descascada, o jardim tomado pelo mato e uma sensação de abandono, mas no portão, nos esperando, estava ela. Uma senhora de uns 70 anos, pequena, frágil e os olhos arregalados de pavor. "Graças a Deus vocês chegaram", ela disse com a voz trêmula. "Ele está lá atrás. Eu o ouvi. Ele está fazendo barulho no quartinho." "Calma, senhora. Qual o seu nome?" perguntei, tentando acalmá-la. "Meu nome é Alice. Por favor, tirem ele de lá. Eu estou com tanto medo." Mendes ficou com a dona Alice na frente da casa, enquanto eu, com a arma em punho, fui para o quintal. O lugar era ainda pior que a frente.
Mato alto, lixo acumulado e um cheiro de umidade e mofo. No fundo do terreno havia uma pequena edícula, um quartinho de tijolos sem reboco, com uma porta de madeira empenada e uma pequena janela gradeada. A porta estava fechada com um cadeado antigo e enferrujado. Não havia sinal de arrombamento. "Senhora, a porta está trancada", eu disse, voltando para a frente. "Mas eu ouvi", ela insistiu, as mãos se torcendo de ansiedade. "Ele está aí dentro, eu juro." Olhei para o Mendes. Ele deu de ombros. O procedimento era claro. Tínhamos que verificar. Peguei um pé de cabra na viatura. O cadeado era velho e cedeu com uma única pancada. O som do metal quebrando ecoou na noite silenciosa. Empurrei a porta. Um cheiro horrível, uma mistura de mofo, podridão e algo mais. Algo adocicado e doentio saiu de lá de dentro e me atingiu como um soco no estômago. O cheiro que emanava do quartinho era insuportável. Era o cheiro da morte, inconfundível para qualquer policial com algum tempo de serviço. Eu e Mendes nos olhamos. A situação tinha acabado de mudar de uma simples invasão de domicílio para algo muito mais sério. "Alice, por favor, fique aqui na frente, não saia daqui", disse Mendes com a voz firme. Ela apenas assentiu, abraçando o próprio corpo tremendo. Liguei a lanterna e entrei no quartinho. O lugar era um depósito de lixo e memórias esquecidas. Móveis velhos e quebrados, caixas de papelão desmanchando pela umidade, ferramentas enferrujadas. O chão era de cimento bruto e as paredes estavam cobertas de mofo. O cheiro era mais forte ali dentro. Apontei a lanterna para cada canto, procurando por qualquer sinal de movimento, qualquer indício de quem ou o que estava ali. Não havia ninguém. O lugar era pequeno, não havia onde se esconder. "Está limpo", eu disse para o Mendes, que entrou logo atrás de mim. "Mas esse cheiro..." falei. "Eu sei", ele respondeu, cobrindo o nariz com a manga da farda. "Tem alguma coisa errada aqui." Começamos a examinar o local com mais cuidado. Foi o Mendes que notou. Em um dos cantos, debaixo de uma pilha de jornais velhos e amarelados, o piso de cimento parecia diferente. Havia uma área retangular onde o cimento era mais novo, mais claro, como se tivesse sido remendado. "O que é isso?" ele perguntou, apontando com a lanterna. Ajoelhei-me e bati com os nós dos dedos no cimento. O som era oco. Não precisamos de muito esforço. O remendo era mal feito. Usando o pé de cabra, quebramos a fina camada de cimento e o cheiro, que já era horrível, se tornou avassalador. Debaixo do cimento havia um buraco. Dentro do buraco, enrolado em um lençol apodrecido, estava o que procurávamos, ou melhor, o que não queríamos encontrar: uma ossada humana. Os ossos estavam amarelados pelo tempo. Alguns pedaços de roupa ainda estavam presos a eles. Um tecido florido que um dia deve ter sido um vestido. Não era uma invasão de domicílio. Era uma cena de crime, um túmulo clandestino. "Meu Deus", sussurrou Mendes, "a gente precisa chamar a perícia." Saímos do quartinho. O ar fresco da noite nunca pareceu tão bom. Eu peguei o rádio para comunicar à central, enquanto Mendes foi falar com a dona Alice, a testemunha, a vítima. Mas quando chegamos na frente da casa, ela não estava mais lá. A porta continuava aberta, a luz da sala acesa. "Dona Alice?", chamamos. Silêncio. Procuramos na casa, nos vizinhos. Ninguém a tinha visto, ela tinha simplesmente desaparecido. A perícia chegou, junto com o delegado e os investigadores. A casa se tornou um formigueiro de gente. Enquanto eles trabalhavam no quartinho dos fundos, eu e Mendes dávamos nosso depoimento, contamos sobre a chamada, sobre a senhora apavorada na porta, sobre a insistência dela de que havia alguém no quartinho e sobre como ela tinha sumido. "Estranho", disse o delegado, "mas talvez ela tenha ficado com medo e ido para a casa de algum parente. Vamos focar nos restos mortais por enquanto. Precisamos saber quem é essa pessoa." Passamos o resto da noite ali e a manhã inteira. A ossada foi levada para o IML. Os investigadores começaram a levantar a história da casa. Descobriram que a proprietária era uma senhora chamada Alice de Souza,
viúva, sem filhos, e que ela estava desaparecida há 20 anos. Um calafrio percorreu minha espinha. Como assim? Desaparecida há 20 anos? Perguntei ao investigador. É o que consta no sistema, ele disse, me mostrando a tela do tablet. O caso foi arquivado há muito tempo, ninguém nunca soube o que aconteceu com ela. Horas mais tarde, já na delegacia, o primeiro laudo do IML chegou. A ossada era de uma mulher, entre 65 e 75 anos, a causa da morte, traumatismo craniano, homicídio. E através da arcada dentária, eles conseguiram a confirmação da identidade. A vítima era Alice de Souza, a dona da casa. Eu não conseguia processar. Se a ossada era da dona Alice, quem era a senhora que nos atendeu? Quem fez a chamada para o 190? Pedi ao investigador para ver o arquivo do caso de desaparecimento. Ele me entregou uma pasta amarelada pelo tempo. Dentro havia alguns documentos e uma foto. Uma foto 3x4, em preto e branco, de uma senhora de uns 50 anos com um sorriso gentil. Era o rosto da dona Alice, 20 anos mais jovem. Mas não foi isso que me fez perder o ar. Foi a descrição da roupa que ela usava no dia em que desapareceu, segundo o depoimento de uma vizinha na época. Ela estava usando um vestido florido e um chale azul nos ombros. O mesmo chale que a senhora na porta usava. O mesmo vestido cujos restos estavam presos aos ossos encontrados no quartinho. Naquele momento, tudo se encaixou de uma forma impossível, aterrorizante. A chamada para o 190, a voz trêmula no telefone, a senhora na porta, a insistência sobre o barulho no quartinho, o desaparecimento dela depois que encontramos o corpo. Não era uma testemunha, não era uma vizinha, era ela, a própria vítima presa àquela casa por 20 anos, que encontrou uma forma de chamar a polícia para que seu corpo fosse encontrado. Ela nos guiou até seu próprio túmulo, e uma vez que seu segredo foi revelado, ela pôde finalmente descansar. Eu nunca mais atendi a uma chamada do 190 da mesma forma. Porque naquela noite eu aprendi que, às vezes, as vozes que pedem socorro não pertencem mais a este mundo.